Olá pessoal, tudo bem? Tá vendo esse gráfico do dólar hoje? Hoje é dia 7/6, tá? Agora são meio-dia e 5 minutos. E só agora de manhã o dólar, devido à situação, né, de riscos e tudo mais, que são coisas que competem à moeda, ele subiu mais de 130 pontos, tá? Mais de 130 pontos. Isso, em valores financeiros e de operação, é uma maravilha. Você estoura ali qualquer meta, é um resultado excelente, tá? E agora de manhã, eu sou professor de faculdade e estava, né, num ritmo de aulas, preparando, lançando nota, aquela coisa toda, não consegui me focar para isso, estava realmente dentro do horário, mas outros alunos estavam ali diante do gráfico e me mandando prints, falando, senhor, entrei aqui, fiz isso, fiz aquilo, ganhei, fui excelente, olha, saí cedo, podia ter ganhado mais, perdi, enfim. Poucos, né, realmente que chegaram a aproveitar muito a pontuação. Mas dois alunos, né, que me fizeram refletir para ter esse bate-papo com você. Eu estou deixando esse vídeo aqui no meu feed porque eu espero que vocês tenham a mesma interpretação que eu tive uns anos atrás, né? E eu tento agora recolocar para vocês em outras formas, com outras palavras, tá? O trade, como qualquer coisa na vida, ele é um trabalho e ele tem uma meritocracia devido ao seu estudo, ao seu aprofundamento, à sua disciplina, muito recompensadora. Ou seja, quanto mais você foca, estuda, tem disciplina, vê técnica, analisa erro, quanto mais você de fato se entrega, o mercado devolve isso para você. Hoje eu vivo de trade? Sim, há alguns anos eu consigo isso, né? Eu estou gravando inclusive aqui no estúdio da minha própria casa. Eu tenho o meu cantinho do trade aqui que eu consegui há muitos anos fazer isso, tá? Mas o importante é o seguinte: você que está começando no trade, você pode ter em alguns momentos a seguinte situação. A velha frase, né? Vários alunos já vivenciaram: coragem para perder e medo para ganhar. Você está corajoso no momento em que o mercado está contra você. Você vai deixando, você vai deixando. Não, tudo bem, tá 15 pontos negativo, tá 20 pontos contra mim, mas eu acredito, vou fazer um preço médio, fazer isso, fazer aquilo. Enfim, você acredita e você é confiante de que aquilo vai reverter. E quando a gente vai para o lado positivo, olha, subiu 5 pontos, 7 pontos, olha, melhor eu já bater logo esse resultado. Nossa, já deu 10 pontos, está excelente, está ótimo. Uma coisa que eu quero pontuar antes da minha exclamação é o seguinte: uma coisa é você ter um trade plan, uma regra que faça você, na sua operação, com uma quantidade de contratos e uma quantidade de pontos, buscar um determinado alvo, realizá-lo, fazer a sua disciplina e finalizar o dia. Não há problema nenhum nisso, eu sigo muito isso, não há problema nenhum. Mas às vezes, e só às vezes, o gráfico faz isso. Essa movimentação de mais de 130 pontos não é todo dia, não é toda semana. Acontece algumas raras vezes. E essa oportunidade, que olhos que você tem que ter para isso. Aí, nesse momento, eu vou fazer, né, um momento professor, que eu quero que você imagine o seguinte. Todos vocês já ouviram falar, e eu quando pequeno, quando adolescente, adorava muito, eu queria muito até ser um e participar, do Iron Man. Se não viu, joga aí no Google depois. Ironman é uma das corridas, uma dos campeonatos mais intensos de atividade física. Tá? Natação, ciclismo e corrida, mas tudo de forma mega. São mais de 42, se não me engano, 42 quilômetros só de corrida, não sei quantos quilômetros de natação, não sei quantos quilômetros de ciclismo, não lembro agora os números, os valores, mas imagina você, hoje, né? Tá no seu escritório, tá na sua casa, e você fala, quer saber? Hoje eu vou começar a correr. Você correria 42 quilômetros? Você conseguiria ir tão longe diante disso? Não, né? Acredito que de repente nos primeiros 100 metros você já vai ter uma fadiga. Nos primeiros meio quilômetro começa aquela dorzinha incômoda lateral. E no primeiro quilômetro você fala, olha, esquece esse negócio, né? Eu vou pra esteirinha mesmo, levantar os pezinhos. Tudo bem, né? Não há julgamento nenhum, cada um tem o seu tipo físico. Mas, de maneira geral, nem todos temos aquele perfil de atleta de alta rentabilidade. E é isso que o trade precisa.
Quando você olha e fala, puxa, que oportunidade ótima, eu poderia ter pego. Legal, realmente, olhando o gráfico parado, você poderia ter pego. Mas e se você estivesse lá? Você conseguiria e aguentaria? Aí eu faço a seguinte reflexão. O que leva uma pessoa a ter sucesso numa maratona dessas? Num corredor de longa distância, quando ele corre os seus 40 quilômetros, né? Não digo nem um Ironman, numa corrida de 10 quilômetros. O que leva uma pessoa a ter um sucesso naquela quilometragem? Bom, de alguma forma ele começou, né? Ele teve treinos, teve disciplina, teve regularidade, teve constância. Ah, eu vou treinar hoje, mas semana que vem eu tento de novo. Mês passado eu treinei umas vezes. Não, você vai fazer aquilo de uma forma cadenciada, realmente regularizada, direitinho. E ali você começa a adquirir o quê? Experiência. Experiência, fôlego, seu corpo se adapta, sua mente se adapta, seu coração se adapta. Todo o processo vai sendo adaptado para você buscar cada vez mais. Até que chega um momento, em meses, em anos, que você então faz a sua primeira maratona. 40 quilômetros. Ou Ironman, né? Você consegue, depois de muito preparo, você consegue participar de uma competição dessa. O seu corpo vai estar estafado. O seu corpo vai chegar ao limite da exaustão. Beleza. Mas para isso que você treinou. Você não cansou nos primeiros 500 metros, como foi a sua primeira corrida. Você não teve desânimo no primeiro quilômetro. Você não teve aquela dorzinha no cantinho da barriga aqui e tal, nos primeiros, sei lá, 2, 3 quilômetros. Não teve. Por quê? Porque você treinou. O seu corpo agora é outro. Você passou por um processo de modificação. E esse processo, ele é muito mental. Vou dar uma pausa nisso agora e vou fazer vocês lembrarem quando vocês eram crianças. Tá? Eu tenho filhos, né? Vocês sabem. E quando um filho seu pega e analisa, de repente está no escuro e fala, ai pai, não apaga a luz que eu tô com medo. O que é o medo? O que é o medo? Medo é uma questão psíquica que a gente tem, né, diante do desconhecido. Não conheço, logo temo. Ok? Tudo bem, nós, como seres humanos, somos assim. Agora, quando você olha uma coisa e fala, não, isso eu conheço. Isso eu tenho plena convicção do que é. Então não tenho medo, vou em frente e tenho um objetivo. Viu a diferença? O que aconteceu com aquela criança e hoje com um adulto que não tem medo do escuro? O que é o escuro? A ausência de luz. É trevas, é monstros, né? Quando apagou a luz vai surgir coisas aqui dentro? Não. É só uma ausência de luz. Então, quando eu trago luz, se clareia, volta o raciocínio. O medo, ele está muito mais vinculado ao seu lado psíquico, ao seu lado psicológico. E quando você mostra racionalidade no seu pensamento, você consegue ter foco e disciplina. Agora vamos voltar lá para os corredores. Se você fosse hoje começar a correr, você teria mais medo de ficar cansado, medo de uma cãibra, medo daquela dorzinha na barriga, medo de se machucar, medo de um monte de coisa. Tudo bem. Por quê? Porque você não conhece, porque você sabe que o seu corpo não vai aguentar, porque você tem só certeza do negativo. Agora, se você aos pouquinhos colocar pequenas pílulas de positividade, a sua mente, o seu corpo começam a chegar num consenso e falam, opa, peraí, até aqui eu vou. Ó, eu caminhei até aqui. Olha, dei uma corridinha até aqui. Olha, eu corri bem esses primeiros 2 quilômetros. Olha, não aconteceu nada. Puxa, que legal. Vou mais, vou além. 2, 3, 5 quilômetros. Legal, olha, tô conseguindo. Eu tive essa experiência pessoal, tá? Apesar de ser magrinho, mas correr não é só questão de ser gordinho ou magrinho, é questão também da sua resistência, né, do seu corpo estar adaptado. E eu seguia, né, alguns amigos nas primeiras corridinhas e realmente o primeiro quilômetro eu falava, chega, meu ritmo de atleta de escritório não dava para isso. E aí eu falei, não, eu preciso ir além. E eu fui devagarzinho, tá?
constantemente, ali pelo menos quase toda noite durante a semana, eu fazia alguns treinos na praia para tentar alcançar quilometragens maiores. Quando eu consegui os meus primeiros 5 quilômetros, eu falei, nossa, eu me senti assim um atleta. E depois eu fui evoluindo, até que de fato eu consegui, em uma semana, eu consegui bater 10 quilômetros por noite. Fazia, né, o que a gente tem aqui na distância de Santos, de um canal a outro, né, do canal 1 ao canal 7, ida e volta. Então eu conseguia essa distância aí, né, 10 quilômetros ou 9.900 e poucos, não me engano. Mas enfim, para mim era simbólico aquilo, para mim era uma conquista e foi algo que eu olhei e falei, puxa, consegui. Mas quanto que eu precisei me dedicar, treinar, entender e preparar a mente? Então, pense o seguinte, eu sei que você está olhando para o gráfico e pensando que, poxa, eu não tenho condições de aguentar uma pontuação maior. Não, eu não consigo. Não, não e não. Chega de não. Chega de negativismo. Comece pequenas pílulas de positivismo no seu raciocínio. E como que você faz isso? Vou deixar aqui a dica. Eu particularmente, eu sou uma pessoa de muita fé, tenho, né, minha condição evangélica, mas eu tenho um lado racional, e quem me conhece sabe muito bem disso, eu tenho um lado racional muito forte. Ou seja, quando alguém me mostra alguma coisa, fala, tá, deixa eu ver o cálculo. Não, mas eu quero ver isso funcionando, não quero ver todos os pontinhos, que não quero ser enganado. Então, se você é que nem eu, se você gosta de algo mais palpável, faça o seguinte, eu vou te dar uma receitinha do bolo agora. Olha todos os trades lá atrás, as suas operações, e olha quanto você saiu cedo e o quanto você tinha razão de sair cedo. Primeira coisa, se conteste. Fala, peraí, não, eu saí cedo porque eu estava na minha meta. Legal. Mas e se você pudesse esticar um pouquinho? Foi tão ruim assim? Seria tão ruim você ter esticado um pouquinho? No trade a gente tem aquela chamada ferramenta do stop trailing. Tá? É uma movimentação do stop que vira loss, vira gain, quer dizer, de loss vira gain, e você consegue, né, aumentar os seus ganhos de acordo com a tendência do gráfico. Hoje, 133 pontos. Não precisa e não existe a possibilidade de você pegar de cabo a rabo tudo isso. Mas que você aproveitasse 50 pontos, como eu tive a honra de receber de um aluno esse gráfico lindo. Ele falou, professor, olha isso, 51 pontos, se não me engano, que ele pegou. Tá? Um abraço, meu querido, né? Felicidades aí, fico muito feliz pela tua conquista. Então o que acontece? Quanto tempo ele demorou? Eu sei que ele é um aluno mais antigo, eu sei que ele é um aluno que leva mais tempo, né, do que os outros nesse momento. Mas o quanto ele precisou treinar para chegar nesse resultado? É isso que você vai fazer. Então, receitinha do bolo. Como que você prepara a sua mente de criança com medo do trade para um profissional adulto do trade? Você precisa de menos emoção e mais racionalidade. Você ainda é aquela criancinha com medo do loss. O loss é o teu escuro. A hora que você começa a botar mais racional do que emocional, aí você começa a ter clareza da tua operação. Então, como professor que eu tiro medo e coloco razão? Olhando e treinando a sua mente ao observar os fatores que levam ao sucesso com a razão. Porque também uma razão sem fundamento é meio furada, né? Fala, não, pode ir com fé. Pô, mas baseado em quê? Tá, que fé? Não, vai que funciona. Tá, mas eu não vi nunca funcionar. Então, peraí. Percebe que eu estou te dando uma razão sem fundamento. Então não é razão, você está de novo trocando o medo por uma suposição. E eu não quero isso. O que dá certo, pelo menos para mim, foi trocar o medo por palpável resultado. Um resultado que eu consigo olhar e falar, opa, se eu fizer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, eu consigo alcançar um pouco mais. Alcanço aqui, alcanço lá. Então, 5, 10, 15, 20, 50 pontos, 100 pontos. É possível? É. Lembrando, um aspas aqui, um parênteses, nem todo dia o gráfico faz isso, tá? É uma situação extremamente rara, mas quando acontece, você está preparado para isso? Nem que seja uma pauladinha aí de 30 pontos, você consegue pegar pelo menos uns 15, uns 20 pontos? É isso que eu quero que vocês comecem a fazer a partir de agora. Tire o lado criança com medos que não estão racionais e troque por um trader racional, pautado, analítico e seguro.
de que a sua análise tem coerência. Para isso, muito treino. Vai analisando sempre se aquela estratégia que você tem, ela tem coerência no longo prazo, ou pelo menos no período que abrange as maiores, né, pontuações. Você usa que sistemas para isso ser possível para você? Analisando as suas operações, analisando que realmente a estratégia funcione e analisando todos os dias que você poderia, em vez de sair cedo com míseros 5 pontinhos, ter deixado um pouco mais, e por quê? Importante você mesmo se responder e falar, por que eu deveria ter deixado um pouco mais? Ah, porque aconteceu isso, isso, isso. Então beleza, escreva. Porque quanto mais você escrever, uma dica agora de professor, né, nem de trader, quanto mais você escrever, você começa a mostrar para o seu sistema límbico que, olha, isso existe uma razão. E é assim que deve ser. Então, quando acontecer tal coisa, eu quero agir de tal forma. E o seu corpo e a sua mente começam a ficar blindados contra esse medinho que você tem. Então, quando você olhar uma situação e você reconhecer, o seu cérebro automaticamente vai reconhecer, fala, Luciano, tá vendo aqui, ó, você mesmo fala com você. Ó, tá vendo aqui, ó, racionalidade, sem medo, racionalidade, ó, indicador tal, informação tal, dados tal, ok? Vamos continuar. Beleza, é racional, você viu isso acontecer lá atrás e sabe que vai acontecer de novo? Beleza. Por que você fez? Você blindou a sua mente com bases que você viu acontecer. Não é um achismo, não é o talvez, hein, vamos na sorte. Não. Isso aqui é racional, meus queridos. Isso aqui tem uma técnica, isso aqui é estratégia. E quando você olha para essa estratégia e fala, peraí, eu já vi isso acontecer mais de uma vez, então dá pra gente confiar e eu vou seguir um pouco mais. É nesse momento que você sai do modo criança com medo de escuro e começa a ter a confiabilidade técnica e racional de olhar a sua tela e falar, olha, de acordo com o que eu estudo, que já estudei muito, isso aqui vai continuar. Pronto. Ah, professor, mas e se der uma inversão rápida? Para isso nós temos as ferramentas que eu já ensinei vocês. Tem o stop trailing, tá? Tem as saídas parciais, tem as movimentações dos gráficos laterais, para quem foi meu aluno sabe do que eu estou falando. Enfim, você tem uma série de outras informações que vai trazer para você o quê? A segurança da tua operação. Racionalidade e não medo. Troca. Medo, não. Racional. O racional pautado em resultados anteriores seus, não dos outros, seus. Você tem que passar por aquilo. Não adianta eu chegar para alguém e falar, olha, imagina eu, tá, que adoro os esportes e tudo mais, eu chego para um triatleta e falo, ó, vou te contratar, mas eu quero aí no final desse mês aí fazer a maratona de 42 quilômetros. Ele, pô, que legal, quanto tempo você já treina? Eu falei, nunca treinei. Aí ele vai falar, aí é difícil, né? Eu vou ser bem realista com você, não vai funcionar. Né? Então você vai pegar cãibra, dor, se quebrar todo, mas não vai funcionar. O que ele vai fazer comigo? Eu falo, cara, em vez dessa, vamos, a próxima daqui a 4 anos, pode ser, né? Vamos jogar um prazo maior. Por quê? Ele vai me pedir um tempo de preparo, um tempo de estudo, um tempo de olhar o meu corpo e entender que, tá, agora eu não sinto mais cãibra, agora eu consigo ter fôlego, agora eu consigo aguentar e a minha mente está preparada para correr mais do que 100 metros, tá? Aí, com o cachorro na praia e conseguir 40 quilômetros. Por quê que essas pessoas conseguem isso? Por que existem esses maratonistas de tantos quilômetros? Você já viu? Joga no Google o preparo que esses caras, o preparo mental que esses caras têm. E quer ser ainda mais doido, eu adoro esses desafios. Tem o pessoal, se não me engano, não lembro o nome da cidadezinha, mas fica, né, nos polos aí, se não me engano, perto do Canadá, mas eu não lembro agora onde. Tem cidadezinhas que eles fazem competições de corrida no gelo. Imagina, você já está cansado naturalmente. Imagina correr com gelo frio, né? Essa situação toda. Enfim, tá? Superação, resultados maiores, resultados de excelência não vem do nada. Vem lá dos primeiros preparos. Vai preparando a sua mente para menos medo e mais conquista baseado no racional e no resultado. Tá bom? Perde essa criancinha com medo do escuro e vai para a luz aí dos resultados de grande porte do trade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do Prof aí. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.
Valeu.